Entenda é que é o seguinte, a constipação intestinal, ela tem relação direta com quem tem lipedema, tá? E assim, o lipedema, cada vez mais, as pessoas estão identificando, eu faço muito essa análise hormonal, e muitas vezes as pessoas não têm na perna inteira, tem pessoas que têm no braço, tem pessoas que têm apenas uma camada do colote, e o que que é isso, né, que está acontecendo hoje em dia? Na verdade, é uma gordura em desproporção à normal, do que todas as regiões do corpo. Por exemplo, eu sou muito magrinha em cima e sempre tive essa perna mais volumosa embaixo. Então a gente já consegue ver algumas características. E isso vem muito pela questão da alteração hormonal que vem desde a infância, principalmente o excesso de estrogênio predominante aos outros órgãos. Então, o lipedema, ele é um órgão que começa a afetar todos os órgãos. Na verdade, o lipedema é uma doença que começa a afetar todos os órgãos, como o fígado, o intestino e a tireoide. Eu estava tomando banho, a Pri falou, perfeito. E aí o que que acontece? Essa constipação intestinal, muitas vezes que eu quero que vocês identifiquem aqui, é sobre a questão de tireoide, tá? Eu quero que vocês analisem muito a tireoide, porque às vezes pode ser que você não tenha o hipotireoidismo, mas a questão mais comum que acontece do lipedema é travar o intestino, é ter uma prisão de ventre. Por quê? Principalmente hoje eu ainda falei sobre a questão da corrida, que foi bem engraçado, eu botei uma caixinha de pergunta e falei, quem tem lipedema e tem problemas aí para correr, se vocês também tiverem aqui lipedema, e sentir aquela dor inicial, aquela exaustão. Por que que isso acontece? Porque o lipedema, como é uma doença inflamatória, é uma doença igual a diabetes mesmo, ele vai estar provocando uma diminuição do óxido nítrico, que é a vasodilatação. Por isso que não tem tanta circulação e acaba tendo esse aspecto como se fosse de celulite na questão estética. Mas essa falta de dilatação faz com que não tenhamos oxigênio dentro da nossa célula. Com isso, começa a afetar alguma questão de funcionamento dos outros órgãos. Por isso que tem uma sobrecarga no fígado, no intestino e também na tireoide. Então, essa questão da prisão de ventre é que o movimento peristáltico do nosso intestino começa a ser diminuído, porque primeiro não tem aquelas a parte das velocidades não estão tão nutridas, que daí você pode estar com uma inflamação intestinal, isso já acontece por outros fatores, e o lipedema vai estar prejudicando isso. Então, é super normal. Quem tem lipedema tem essa questão de constipação e dessa prisão de ventre, tá? Mas uma coisa para a gente identificar aqui sobre a sua prisão de ventre é a tireoide. E a tireoide pode ser que muitas vezes você não tenha um hipotireoidismo, por exemplo, é um hipotireoidismo subclínico, que é através de sinais e sintomas que a gente consegue identificar. Talvez nos exames não esteja tão alterado assim, mas a gente já consegue ver. E para nós mensurarmos a tireoide, principalmente para quem é do PLB, depois de assistir essa aula, vai lá no módulo tireoide e começa a ver e ver nos exames o que você precisa colocar, que seria o quê? Os exames TSH, T4 e T3, porque a maioria dos médicos e a maioria dos lugares só ficam analisando o T4. Peraí que tem gente aqui na sala de espera, vou botar para dentro aqui. A Sandra, a Maria, sejam bem-vindas. Todas que vão entrarem, desliga o microfone, tá, meninas? Desliga o microfone aí. Deixa eu botar aqui. Apenas. Não. Olha, que agora eu dei uma complicação aqui. Tá, perfeito. Então, o que que eu estou explicando aqui para vocês, tá? Quem está entrando aqui agora, que o lipedema ele afeta, nós vamos trabalhar sobre a constipação intestinal, sobre a prisão de ventre, o lipedema, ele afeta o intestino, tá? Quem der do PLB depois vai entender o que eu acabei de explicar aqui. Mas afeta como é uma doença que afeta o fígado, o intestino e a tireoide. Então é super normal quem está com uma inflamação na tireoide ter prisão de ventre. E o que eu quero falar aqui? Que às vezes no exame não vai apontar que você tem um hipotireoidismo, e muitas vezes isso é subclínico. É o quê? É através de sinais e sintomas para nós identificarmos que a tua tireoide está inflamada. Só que se nós formos fazer os exames, nós temos que solicitar TSH, T4, T3. O que eu estava dizendo que a maioria dos médicos, o que acontece? Eles só pedem TSH e T4. Não tem como nós mensurarmos
a tireoide só através do TSH e T4. Não tem. E eu quero falar para vocês que a tireoide, ela é muito comum, nós temos um hipotireoidismo mais do que a gente imagina. Eu quero explicar uma coisinha básica, porque assim, ó, dentro do PLB, dentro do Instituto PLB, que é o Programa Lipedema Bloqueado, o meu Instituto Liberte é uma escola. Você vai sair com. Hoje uma cliente minha falou o seguinte: nós temos que sair com currículo, não é currículo, né? Como é que se fala? É, com diploma, porque nós já saímos PhD sobre a nossa Vai doença lá, todos dois. Vai, emocional, Flock. Flock. através da comida, curar as emoções da comida. Eu falei, o Instituto Vai, Liberty, ele vai tem lá. realmente esse Vai, propósito, né? Fim. vai. Porque no fim, no fundo, você é a sua última nutricionista e você vai entender sobre a sua doença e vai entender como o seu corpo funciona de uma maneira muito básica. Você não precisa ser médico, você não precisa ser nutricionista, só que você tem que entender o básico. Você não pode acreditar no médico, no que ele está fazendo, você não pode acreditar simplesmente numa verdade, uma nutricionista, se você não entender o seu corpo. Então, o conhecimento aqui é você se conhecer, entender o seu corpo, como ele funciona. Então, aqui na tireoide, o que acontece? A função da tireoide é quando nós liberamos o TSH lá no cérebro libera lá na tireoide para liberar o T4, que é o hormônio inativo, para liberar o T3, que é o hormônio ativo. Débora, para que eu quero Vai. T3? T3 é quem tem metabolismo acelerado. T3 cataboliza muito bem carboidrato. Sabe aquela pessoa que come, 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 não engorda? É. Então quer dizer que o teu T3 aí, se está com problema de emagrecimento, se você inflama com pouco que você come, você engorda, quer dizer que o teu T3 não está ativo. Então uma tireoide funcionando representa isso, ok? Só que para que a conversão do T4 converta em T3, nós precisamos do fígado e do intestino desinflamado. Então é muito comum essa prisão de ventre nos indicar um hipotireoidismo subclínico. Se você sente cansaço, fadiga, queda de cabelo, unhas fracas, irritabilidade, sonolência, dificuldade de emagrecimento, retenção de líquido, sinais e sintomas de uma tireoide inflamada. Para que faça essa conversão do T4, do hormônio inativo, para o T3, o que nós precisamos? De uma enzima. Essa enzima de iodinase, ela vai precisar de um intestino desinflamado e ela vai precisar de algumas vitaminas. E isso aqui eu explico inteiramente dentro do módulo lá do intestino, dentro do PLB, porque daí depois ali você consegue entender o que nós precisamos suplementar. E principalmente a glutationa, que ela é um antioxidante que está lá na fase 1 da desinflamação. Está lá na fase 1, nossa, dentro do Instituto Liberty. Então tem tudo aqui, é meio que um jogo de quebra-cabeça, tá? É tudo uma parte vai conectando na outra. E nós precisamos de alguns hormônios, principalmente os hormônios que o ciclo circadiano, os hormônios de 24 horas estejam funcionando de maneira muito boa. E um deles é o cortisol. Hoje eu ainda falei um vídeo sobre isso. Se você acorda cansada, tem muita compulsão durante o dia, vontade de comer doce, tem aquela barriguinha, aquela pochete, não sai por nada, não consegue ter uma boa noite de sono, mesmo dormindo, acorda mais exausta ainda, quer dizer que teu cortisol está alterado. Então, não há uma conversão de T4 para T3. E isso vai dar prisão de ventre, tá? Eu sou um pouquinho de estender aqui o conteúdo, mas para te levar nesse ponto que você precisa entender que a prisão de ventre está muito relacionado com a questão, sim, da tireoide. E deixa eu falar uma coisa, tá? Eu tenho hipotireoidismo, que bom que eu já estou quase reduzindo o medicamento, porque tem como realmente não precisar mais do medicamento quando você faz o processo de desinflamação. E também é isso que eu faço dentro do programa PLB para desinflamar a pessoa, para bloquear o lipedema e também para ela não precisar mais de medicamento. Só que se você é uma pessoa que tem hipotiroidismo e toma medicamento e ainda continua com esses sinais e sintomas que eu falei, quer dizer que o seu fígado está inflamado, ele não está convertendo T4 para T3 e ele produz um T3 reverso. E esse T3 reverso aumenta ainda mais a inflamação e o depósito de gordura corporal, principalmente na região abdominal, tá? Deixar isso aí para você. Lá no módulo também de tireoide vai estar tudo explicado como a gente desinflama isso aqui. É por isso que eu falei para vocês, é uma escola, é uma aula. Mas entenderam até aqui? Tá super claro sobre a questão de que nós, quem estiver entrando aqui, coloca o microfone no mudo, tá? Para que nós entendemos que a constipação está inteiramente interligada à tireoide. Então, eu já falei do lipedema, falei da tireoide. Então, vamos entender algumas coisas, ok? O que é a constipação intestinal?
Primeira coisa, eu gravei uma aula dos tipos de fezes, eu gravei uma aula de várias coisas para saber se você tem uma digestibilidade legal, gastrite, tudo isso é dentro do instituto. Mas é para você entender que talvez, mesmo que seu intestino esteja funcionante, ou seja, Débora, eu vou todos os dias do banheiro. Só que se você tem um ou mais desses seguintes características, você já tem constipação intestinal. Como seria isso? Porque quando eu pergunto para a pessoa assim, ah, você vai no banheiro? A pessoa fala, vou, mas depois que a gente começa a analisar todos os sinais e sintomas, eu vejo que ela tem um fígado e o intestino inflamado e ela tem a prisão de ventre e constipação. Então, quais seriam dessas características? Se você tem mais duas ou mais, você já tem prisão de ventre e possivelmente você está com o intestino inflamado, ok? Esforço a evacuar. Não sai de uma maneira tão adequada, não sai fluindo. Eu falei muito dos tipos de fezes, falei que tem que ser mais a questão, tipo assim, ela deslizar. Não, eu preciso fazer esforço. Você tem constipação intestinal. Fezes endurecidas, o estilo das fezes, escala de Bristol, um ou dois, por exemplo, aquele cocô de cabritinho, sempre endurecido, suja muito papel higiênico, você já tem constipação intestinal. Sensação de eliminação incompleta, você vai no banheiro, mas sente que toda a vida teria, sabe, daria para ter evacuado mais. Manobras digitais, ou seja, você precisa colocar alguma coisa, você precisa usar o dedo, você precisa utilizar algo para você facilitar a eliminação dessas fezes. E menos que 3 evacuações espontâneas por semana já me indica que você realmente tem uma constipação. Existe a questão aqui que eu sempre analiso de maneira individual cada cliente, né? Então, assim, Débora, eu faço um dia sim, um dia não, mas eu não tenho nada desses sintomas que você está falando, eu não sofro prisão de ventre. Talvez você tenha um bolo fecal reduzido porque você come muito pouco. Talvez não é uma necessidade, gente, não é uma regra. Precisamos ir todo dia no banheiro. A natureza seria essa. Mas tem muitas pessoas que o fato dela não ir todos os dias, o intestino dela funciona um pouco mais devagar, mas não quer dizer que ela tem uma constipação, não quer dizer que o intestino dela está inflamado. Eu converso muito isso com as minhas clientes, entende? Eu sou esse tipo de pessoa. Por quê? Porque às vezes o meu consumo vai depender se está muito alto, vai depender se eu estou consumindo muitas fibras, muita água. Então é bom a gente estar analisando. Poxa, eu não tenho sinais e sintomas e nem todos os dias eu vou. Ok. Então talvez eu não tenha constipação ainda intestinal. Segunda coisa, fezes muito amolecida. Raramente são presentes sem o uso de laxante. Você não tomou nada para irritar. E do nada você vive tendo essas fezes amolecidas. Isso é um sinal da inflamação e da constipação. E o terceiro é critérios insuficientes, né, para síndrome do intestino irritável. Também é uma aula que eu dou muito, que é qualquer coisa que coloca o intestino irrita. Aí às vezes é fezes, né? A pessoa pensa, nossa, fui lá e caguei um monte, botei tudo para fora, que bom, tá funcionando. Não, você tá com o intestino irritável. Ele está colocando, e eu vou falar muito aqui sobre laxante, tá? Tá fazendo sentido aí para vocês? Coloca assim, que sim aí para mim.